Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, oh, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Sim, Senhor. Render a ti, adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar, Senhor, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Mais do teu poder. Muito, muito mais do teu poder. Lucas capítulo 19, versículo 28 em diante. Antes da leitura do texto, só para lembrar aos irmãos que nesse final de semana nós temos um grupo da nossa igreja, o Ministério Vida, em acampamento, em retiro, em Caldas Novas. Algum aviso, Ana, Dona Selma, Davi, que porventura, embora vocês não tenham me falado nada, de repente lembraram de alguma coisa? Tudo tranquilo? Dá tempo de alguém ir ainda? Ainda tem vagas. Muito bom o evento do Ministério Vida lá em Caldas Novas. Vale a pena. Ainda tem vagas, quem quiser ir pode participar. Lucas capítulo 19, versículo 28 a 44, por gentileza, abre sua Bíblia e me acompanhe na leitura, repetindo Lucas 19, 28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia,
junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que Deus abençoe essa palavra, aplique o nosso coração, amém. Deixe sua Bíblia aberta aí, por favor, para você me acompanhar. Esse texto bíblico se refere ao evento que nós chamamos de entrada triunfal de Jesus, ou de Domingo de Ramos, uma semana antes do dia da morte de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, conforme o texto e que nós acabamos de escrever. É um texto conhecido, faz parte do calendário cristão ocidental. Nós, muitas vezes, passamos desapercebidos com relação a esse evento, porque focamos toda a nossa atenção na Páscoa, que viria daí uma semana. E nós não erramos nisso, não, fazemos muito bem, porque o foco principal é a Páscoa. Nós, a semana que vem, celebraremos a Páscoa aqui, e como já disse aos irmãos, é sempre um momento tão especial para nós, quando nós pensamos em tudo quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque inicialmente, eu percebo aqui algumas coisas paradoxais, contraditórias. A primeira delas é o fato de que Jesus entra em Jerusalém, de certa forma, como os reis daquela época entravam. Quando assumiam o governo, ou quando voltavam de batalhas vitoriosos, eles entravam em Jerusalém e eram de modo semelhante saudados assim. As pessoas se colocavam de um lado e do outro, e à medida que esse rei passava, eles ovacionavam o rei. Celebravam a entrada daquele rei, reconhecendo a sua autoridade e o seu poderio. Jesus, de certa forma, entra em Jerusalém de modo semelhante. Porém, e aí há o paradoxo, ao invés de entrar num cortejo triunfal cercado por muita pompa, Jesus entra num jumentinho.
Diferente do que muitos esperavam, aquele rei que estava sendo ovacionado tinha características diferentes. Mas aqui há um segundo paradoxo aqui, uma segunda aparente contradição. Jesus entra, eles celebram, você observou o texto aí, que eles tiram as suas vestes, cortam as folhas das árvores e começam a balançar, ovacionando Jesus, dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas, e toda uma celebração, mas logo em seguida, a esta celebração, você vai encontrar Jesus chorando. O versículo de número 41 diz que quando Jesus ia chegando na cidade, terminando aquele cortejo, Jesus está chorando. Ora, há uma contradição aqui, porque se eles estavam agora instantes ovacionando e o reconhecendo como rei, por que Jesus está chorando? O Novo Testamento fala de 3 ocasiões em que Jesus chora. A primeira, Jesus chorou junto ao túmulo de Lázaro, quando Jesus compartilha da dor de Maria e Marta, e quando, com certeza, Jesus está refletindo sobre as consequências do pecado. Jesus olha com simpatia aquela família que está de luto. É por isso que eu e você podemos chorar sem nenhum constrangimento quando partem os nossos queridos. Jesus chorou também por eles. Não há nada de errado nisso. Mas há uma segunda vez, que é quando Jesus chora ao olhar para Jerusalém, conforme o texto que nós vimos aqui. E segundo a ordem cronológica, há uma terceira vez, que é quando Jesus está no Getsêmani. E se referindo àquele momento de Jesus no Getsêmani, Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O texto em Hebreus diz que Jesus no Getsêmani chorou também. Eu queria focalizar a minha palavra, a minha mensagem, nesse segundo momento em que Jesus chora sobre Jerusalém. Nessa aparente contradição, logo depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus chora. Por que Jesus está chorando? Eu queria parar um pouquinho e tentar trazer essa realidade para nós agora. O Júlio, ao ministrar um cântico, ele disse para nós mais uma vez o que nós temos ouvido todos os domingos quase. Jesus está aqui entre nós. Deus está presente. Nós temos falado isso tantas vezes aqui, e eu quero crer que é no sentido de ajudar você a cada vez mais ter essa consciência de que nós estamos, de fato, na presença de Jesus, e é isso que faz toda a diferença aqui. Porque senão essa reunião seria uma reunião de condomínio, seria uma reunião do Rotary Club, do Lions Club, seria uma reunião lá da faculdade como outra qualquer, o que não é. Ela é uma reunião especial, porque Jesus, de fato, está aqui no nosso meio. E eu tenho certeza que se eu perguntasse um a um de vocês me diriam: pastor, amém, de fato Jesus está aqui. Mas eu queria ir um pouquinho além nessa ideia com você e pensar como que você percebe Jesus aqui esta noite. Qual é a visão que você tem de Jesus? Você já parou para pensar que Jesus pode estar aqui esta noite chorando? Você já parou para pensar que existe essa possibilidade de que o nosso querido e amado Salvador Jesus está aqui esta noite chorando? E eu confesso para você que essa realidade tocou muito meu coração hoje à tarde.
e toca ainda. O fato de que a minha vida pode provocar lágrimas no meu Salvador. E a pergunta que nós precisamos fazer aqui é: o que faz Jesus chorar? Por quais motivos o meu Senhor Jesus, o nosso querido Salvador, derrama lágrimas? E eu quero, junto com você, verificar aqui alguns motivos que faz o nosso Senhor Jesus chorar. Em primeiro lugar, porque Jesus olhou para trás e viu que uma nação inteira, uma cidade inteira, havia desperdiçado as suas oportunidades e sido ignorante a respeito do dia da sua visitação. Eu quero repetir isso. O que levou Jesus às lágrimas? Jesus olha para Jerusalém, Jesus olha para aquele povo e chora profundamente. E o texto usado aqui para choro não é simplesmente derramar de lágrimas ou emocionar. A palavra grega significa choro com soluço e gemidos. Jesus olha para Jerusalém e chora com gemidos, porque eles não haviam percebido o dia da visitação do Senhor. Olha o texto no verso de número 44, quando Jesus diz que o juízo que viria sobre aquele povo, ele diz: arrasarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Repita comigo aí, por quê, querido? Porque não reconhecestes a oportunidade de Deus para a tua vida. No calendário divino, na soberania de Deus, aquele era o tempo de Jerusalém. Era o tempo das manifestações, do derramar da graça de Deus, de uma maneira que nunca eles haviam experimentado. Nunca aquela terra havia experimentado uma concentração tão grande de milagres e da revelação de Deus. Deus derramou abundantemente graça sobre aquele povo. E você pode dizer para mim: pastor, então houve um grande arrependimento naquela cidade, houve quebrantamento? Não, querido. É exatamente por isso que nós muitas vezes fazemos o nosso Senhor Jesus derramar lágrimas. Quando nós permanecemos cegos, ignorantes e tapados quanto à visitação de Deus, quanto à oportunidade de Deus nas nossas vidas. Embora ovacionado pela multidão, Jesus não se deixa entorpecer em seus sentidos. Ele percebe aquela dura realidade, tão dura que o faz chorar. Quando Jesus contempla a incredulidade no meio do seu povo, ele chora profundamente. Jesus lamenta e chora por causa da oportunidade que eles haviam negligenciado. E ele diz: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, ou aquilo que te traz a paz, aquele foi um dia favorável. Eles já tinham sido exortados por santos homens de Deus, mas agora o próprio Deus veio até eles na pessoa de Jesus e pregou para eles. Aquele era um dia de milagres da misericórdia, um dia em que a graça de Deus estava brilhando como o sol no firmamento, um dia em que Deus havia descido à terra, um dia de poderosa visitação de Deus, e que nenhuma nação havia experimentado em igual intensidade. Jesus se fez carne e habitou no meio deles. Jesus fez milagres entre eles, Jesus pregou para eles,
Jesus viveu entre eles, Jesus chorou por eles, mas eles jogaram a oportunidade fora. Eles fecharam as portas do céu com as suas próprias mãos. Talvez Jesus chore esta noite porque alguns de nós não vamos reconhecer o dia da visitação dele nas nossas vidas. Talvez Jesus derrame algumas lágrimas ao perceber que alguns de nós fomos indiferentes à manifestação de Deus. O que faz o nosso Senhor Jesus chorar? Quando Jesus olha não apenas para aquela multidão disforme, mas enxerga neles a sua igreja. Seus discípulos, a sua igreja, misturada no meio daquela multidão. Jesus tem a visão da sua igreja. Um povo que recebeu a revelação de Deus, mas um povo que não recebeu bem os seus profetas. E Jesus, em outro lugar, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os seus próprios profetas. Jesus olhou para aquela multidão e percebeu o seu povo, a sua igreja, seus discípulos, a sua igreja no presente e no futuro. E o que Jesus contempla ali, queridos, é uma das piores manifestações da nossa natureza pecaminosa. A multidão que ovaciona Jesus, mais tarde, uma semana depois, não muito mais tarde, essa mesma multidão iria votar pela crucificação de Jesus. E Jesus percebe aqui, querido, uma tremenda incoerência. Quando o nosso discurso de santidade não combina com as nossas ações práticas, a multidão que cantava bendito o rei que vem em nome do Senhor, a multidão que se dizia ansiosa por um rei, e os historiadores diziam que era um tempo de muita expectativa messiânica. Essa mesma multidão, uma semana depois, rejeita esse rei. Você consegue perceber aqui o drama que Jesus está vivendo? Amém? Vocês estão me acompanhando? Uma semana estava todo mundo lá, vem, bendito vem o rei, venha Jesus. Uma semana depois eles estavam dizendo, esse rei nós não queremos. Porque esse rei, ele nos ensinou a perdoar. Porque esse rei, ele ensinou a governar na base do amor. Esse rei, ele nos ensinou a virar a outra face, esse rei nos ensinou a caminhar a segunda milha, esse rei nos ensinou uma nova lei, e nós não queremos mudanças. Esse não é o rei que nós queremos. Jesus chora quando ele percebe essa incoerência, que muitas vezes habita o nosso ser. Você já percebeu como com muita facilidade nós fazemos discursos muito bem elaborados, pregamos, ministramos boas aulas, cantamos belas canções sobre o domínio de Jesus sobre nós, mas você já percebeu como às vezes nós somos pegos na incoerência, porque as nossas ações acabam mostrando outra coisa completamente diferente? Você já percebeu isso? Que de alguma forma, meu irmão, nós nos identificamos com essa
multidão. Quando nós fazemos Jesus chorar, quando depois de entregarmos a nossa vida a Jesus e nos comprometemos a buscar sempre os interesses do reino de Deus, nós fazemos exatamente o contrário, colocamos os nossos interesses na frente do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a minha vontade, Senhor. O que faz Jesus chorar? Quando nós não entendemos qual é o nosso lugar no reino de Deus. Esse texto, entre outras coisas, a gente percebe claramente a dinâmica do reino e o nosso lugar dentro do reino de Deus. Como? Eu quero mostrar para você, eu quero que você, por favor, olhe para esse texto. Aí você vai fazer um rápido exercício comigo. Olhe para a sua Bíblia aí, nesse texto, de 28 a 40. Comece a pensar nos detalhes da entrada de Jesus. Gaste alguns instantes sobre isso. Você já conhece a história, dê uma passada de olhos aí. E eu queria perguntar a você, com qual desses personagens aqui nós nos identificamos como crentes? Há alguns personagens nesse evento aqui, não é? Primeiro personagem, Jesus. Vou fazer o exercício junto com vocês. O segundo personagem, qual é? Aqueles que Jesus mandou buscar o jumento. Terceiro personagem. Quem? Oi? O dono do jumentinho. Quarto personagem. O povo que estava ali ao redor. Concordam comigo? E o quinto personagem? Tem um quinto. Os fariseus? Então tem um sexto. Hã? O jumentinho. Agora me responda a pergunta, com qual desses personagens é exemplo para nós? Qual é o exemplo mais completo que nós temos aqui? Acerca do nosso lugar no reino de Deus. Vocês estão rindo, vocês já sabem a resposta. O personagem que mais me ensina sobre o meu lugar no reino de Deus é o jumentinho. Em primeiro lugar, o jumentinho nunca tinha sido usado. Sem contaminação, puro. Separado para uso exclusivo. Isso tem a ver com aquilo que nós aprendemos tanto na nossa teologia, que chama-se santificação. Segundo lugar, o jumentinho leva quem? Jesus. O velho pastor, ministrando sobre isso, diz que ele conta um caso de que ele foi substituído por um pastor novo na igreja. E a igreja o recebeu com muito carinho. Deu-lhe muitos presentes. E na sua posse falaram bastante das suas habilitações, da sua capacidade, dos seus cursos, do seu preparo. Deram-lhe presentes. E logo a igreja teve uma dinâmica nova. E aquele velho pastor, vendo tudo aquilo, um dia foi visitar aquele jovem pastor. E o jovem pastor, assim, num ato de humildade, chegou para ele e disse assim: pastor, o que o senhor está achando da igreja? Qual é o conselho que o senhor me daria?
E o pastor mais idoso olhou bem para ele, nos olhos dele, e disse assim: meu filho, o jumentinho pensou que aqueles aplausos eram para ele também. Vocês sabem, querido, que essa é uma consciência que nós precisávamos ter, e é uma lição que vem para nós de uma maneira tão clara, mas tão humilhante que nós preferimos ignorá-la. Como pastor, eu como servo de Deus, cheio de cursos e de capacitação, posso ser comparado a um jumentinho? Nós fazemos Jesus chorar quando nós pensamos, querido, que os aplausos são para nós, quando nós achamos que a glória é para nós. Quanto problema na vida da igreja, porque nós, como líderes, não sabemos que nós não passamos de jumentinhos de Jesus. Amém? Você concorda com isso? Então eu queria pedir a você agora, todos aqueles, todos, que receberam um cargo na igreja por votação, por indicação do conselho, por favor, fique de pé. Vamos fazer uma dinâmica comigo. Todos, cargo na igreja, presbítero, diácono, professor de escola dominical, líder de ministério, cuida das crianças, todos, por favor, receber um cargo tem uma função, está faltando gente. Bacana. Agora você olha para o seu amigo, para o seu irmão do lado e fala assim: meu irmão, nós não passamos de jumentinhos de Jesus. Por favor, olhe para o seu irmão, olho no olho. Por favor, alguém poderia falar isso para o pastor? Daniel, por favor, vem aqui falar para o pastor. Que ninguém falou para o pastor. Embora hoje à tarde o Espírito Santo já falou muitas vezes. Pastor, o senhor não passa do jumentinho de Jesus. Obrigado. Se nós não aprendermos essa lição, nós vamos fazer Jesus chorar todos os cultos, todas as reuniões. Pode sentar. Você sabe por que diácono deixa de ser bênção? Presbítero deixa de ser bênção? Por que pastor deixa de ser bênção? Que nós esquecemos dessa preciosa e tão necessária lição. Eu fico pensando quantas vezes Jesus chora e derrama lágrimas por causa dessa nossa besta arrogância. Achando que nós somos dono de alguma coisa e temos direito de alguma coisa. Meu irmão, o cargo que você recebeu é Deus. O cargo que você perdeu foi Deus que tirou. Eu fiquei 18 anos numa igreja e quando eu saí, o que mais os pastores me falavam era sobre isso. O poder que eu estava perdendo. E como às vezes eu ficava enojado daquilo. Pastor, agora que é a hora de você desfrutar. E eu pensei comigo, deve ser por isso que Deus está mandando aí para outro lugar. Para trocar a minha cela. Não é? Porque o pessoal lá do Espírito Santo acha que cansou da montaria. E Deus falou assim, agora outros vão te montar, vão para lá, vão para Uberlândia. E quando você, jumentinho, pensar que você está confortável, você vai para outro lugar. Servir de montaria também. Porque o seu dono sou eu. Eu tenho louvado muito a Deus, porque nos últimos meses, semanas, eu tenho sentido um mover de Deus muito gostoso na vida da igreja. Muito gostoso.
E o jumentinho Júlio tem a ver com isso. Seja bem-vindo ao curral. Você é bom de montaria? É. Porque quem é bom de montaria vai para frente. Deus não usa cavalo bravo, nem jumento bravo, só jumento manso. Então eu tenho sentido o mover de Deus. Agora, irmãos, líderes da igreja, não vamos esquecer disso não. Porque de alguma forma ou de outra nós vamos provar o juízo de Deus. Vem mesmo. Porque nunca, querido irmão, nunca se levante para fazer a obra de Deus e queira qualquer glória para você. Porque Deus abomina isso. Ele não reparte a sua glória. E quando nós queremos glória, Ele deixa. Ele deixa recebermos os aplausos, as placas, e Ele deixa a gente se sentir alguém, e em seguida Ele faz assim, continua, sozinho. E aí você sabe o que vai dar. Quando a gente faz Jesus chorar, líderes, é quando a gente acha que é o dono do jumento, ou que é o Senhor que está em cima do jumento e que nós deveríamos receber mais aplausos. Eu já vi muito líder deixar a igreja porque o pastor não mencionou o nome dele, porque ele não recebeu uma placa, porque o ministério dele nunca agradeceu a ele. E não faltam pessoas para chegar para você e dizer o seguinte, mas nossa, que povo ingrato. O diácono da minha igreja, depois que viu um casal que eu havia acompanhado durante anos na sua restauração conjugal, viu eles deixarem a igreja sem se despedirem, e o diácono veio furioso. Com aquela cara de piedade, pastor, imagino como o senhor está se sentindo. Oh, colocou a mão no meu ombro. E quase que ele conseguiu. Eu fui embora para casa pensando, oh, Deus, povo ingrato. Mas Deus, na sua misericórdia, não permite que a gente fique muito tempo assim. No outro dia eu encontrei com ele e falei, meu irmão, ó, está amarrado em nome de Jesus. Meu coração não tem ressentimento não, está cheio de alegria. O Senhor o deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. A obra não é minha, não é sua. Eu sou só o jumentinho, que vou carregar Jesus e faço muito bem se eu carregar Jesus. Então, somente isso, o resto é com Ele. Quanto mais jumentos na igreja, mais abençoada a igreja será. É duro falar amém para isso, hein? Quando você orar, ore assim, Senhor, faça de mim um jumento. Faça de mim um jumento, Senhor. Mas Jesus chora quando não reconhecemos aqueles que Deus envia para nos abençoar. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Jesus está chorando porque aquela terra que recebeu tantos profetas, virou as costas para os profetas, apedrejou os profetas. Se enquanto líder, eu e você não passamos de um jumento, você que é liderado precisa entender como que é essa dinâmica do reino. A palavra diz que você precisa obedecer aos seus guias para que eles pastoreiem você como quem vai prestar contas a Deus e para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Então, o que eu quero dizer? Que a dinâmica da igreja e do reino de Deus acontece nessas duas perspectivas. Eu, como jumento, não preciso esperar nada, mas você precisa reconhecer o trabalho da liderança e oferecer obediência e respeito, porque senão você vai fazer o jumento chorar.
E o jumento, quando ele chora, a palavra diz que a obra não aproveitou. O pastoreio não vai ser eficaz na sua vida. Portanto, você que aplaudiu aí a palavra do pastor de que o líder, o seu líder, não tem que ser um jumento e aguentar tudo, você, por outro lado, não pode fazer ele sofrer, porque senão o pastoreio não vai ter eficácia. Eu preciso ser um bom jumentinho e você precisa ser um bom liderado, uma boa ovelha. É assim que a dinâmica funciona. Meu irmão, eu fico pensando, né? Quando Judas se aproximou de Jesus e o beijou, e em instantes o traiu. Fico pensando, como que muitas vezes nós não fazemos assim com os nossos líderes, e eu me incluo nisso, porque eu também tenho líder acima de mim, viu? Como muitas vezes nós não beijamos o nosso líder, bajulamos o nosso líder e viramos as costas e metemos sarrafo nele. Como que muitas vezes nós não fazemos esse papel odioso no reino de Deus e que faz Jesus chorar. Porque os profetas e os homens de Deus foram enviados por ele. E ele diz na palavra que quem recebe aquele que o enviou, recebe a ele mesmo. Portanto, quando você rejeita alguém que foi enviado por Deus, você rejeitou o próprio Deus. Se é alguma coisa que faz o pastor sofrer, o líder sofrer, é a ovelha rebelde. Ovelha que tem a língua grande, que abre a sua boca só para criticar e para falar mal do líder. Isso faz um pastor sofrer e chorar muito. Mas muito mais, faz Jesus chorar. Aquele que recebe, aquele que o enviou, recebe a ele mesmo. Aquele que rejeita aquele que ele enviou, rejeita ele mesmo. Eu e você precisamos refletir sobre essa realidade no reino de Deus. Isso porque, meu querido irmão, essa mensagem, ela é uma mensagem que está ficando fora de moda. Porque no Brasil nós convivemos com duas realidades dentro da igreja evangélica muito perto de você. Ou você tem líder que se acha o Jesus, ou você tem ovelhas extremamente rebeldes e que não se submetem a nada. Há dois quadros terríveis acontecendo dentro das nossas igrejas. É aquele pastor, é aquele líder que quando vai conversar com o irmão, ele precisa encontrar 1000 palavras floreadas para não ofender aquele irmão. Porque se ofender, ele vai embora. Que terrível realidade. A gente faz Jesus chorar quando ele percebe essas coisas no meio da igreja. Mas eu queria terminar essa mensagem de modo positivo. As lágrimas de Jesus revelam a sua natureza cheia de compaixão. Jesus chorou porque aquela cidade tinha perdido a oportunidade e o tempo da visitação. Ele chorou porque o povo rejeitou a graça. Ele chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Ele chorou porque uma cidade inteira virou as costas para Deus e rejeitou o seu amor. Ele chorou porque ele preferiu a morte à vida. Esse não é o retrato de um Deus irado, de um Deus insensível, de um Deus distante e indiferente, mas é o retrato de um Deus que diz: eu amo você. As lágrimas de Jesus nos dão uma visão profunda da ternura, do amor e da compaixão de Jesus. Se porventura alguns de nós, ou um ou outro, tem feito Jesus chorar, pode saber que essas lágrimas são de ternura e de compaixão. Tem um Deus que te ama. Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus,
Não tenho prazer na morte do perverso, mas tenho prazer em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos. Jesus chora, mesmo quando sabe que as suas lágrimas serão infrutíferas. Ele chora porque sabe que o juízo já está lavrado sobre aquele que é impenitente. Jesus chora porque o dia da oportunidade tem um limite, e esse limite já tinha chegado. Por isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da visitação de Deus. As lágrimas de Jesus, meu irmão, são lágrimas de ternura e de compaixão, e as lágrimas de Jesus devem me encorajar a confiar nele mais plenamente. Todos aqueles que anseiam nesta noite em serem salvos, podem se chegar a ele sem hesitação, porque as lágrimas de Jesus caem no nosso coração e despertam em nós o desejo de buscar mais a ele. Venha Jesus sem demora. E ele chora por você e espera por você. As lágrimas de Jesus são também um encorajamento para os seus trabalhadores fiéis. As lágrimas de Jesus são encorajamento para todo aquele que tem colocado a mão no arado e tem procurado oferecer de si o melhor. As lágrimas de Jesus nos mostram, finalmente, como nós devemos nos aproximar dele. Assim como Jesus chorou por mim, por você, eu também devo vir a Jesus quebrantado. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Pense um instante no destino da sua alma e venha ao Senhor com lágrimas. Pense no horror da ira de Deus, do qual eu e você precisamos urgentemente fugir, e venha Jesus com lágrimas. Pense nas glórias do céu que Ele preparou para mim e para você, e venha Jesus com lágrimas. Pense no amor de Jesus por você, ao ponto de morrer por mim e por você. E venha a Ele com lágrimas. Deixe o seu coração essa noite derreter diante das lágrimas de Jesus. Feche os seus olhos para nós orarmos. O dia se aproxima quando Cristo virá novamente. E a Bíblia, querido, diz que Ele virá em glória. Então nós teremos uma nova Jerusalém. Naquele dia o Senhor se regozijará sobre a nova Jerusalém. Naquele dia Ele não derramará lágrimas sobre ela, mas Ele deleitar-se-á nela com muita alegria. Aquele será o dia das bodas do Cordeiro. Aquele será o dia em que Jesus desposará a noiva gloriosa. Aquele será um dia onde, juntos com Jesus, nós faremos uma grande festa. Não haverá choro, não haverá mais lágrimas derramadas. Pense sobre isso. Quantas mensagens você tem ouvido? Quantas oportunidades Deus tem dado a você para mudanças? Quantas vezes Deus tem usado os seus profetas, os pastores, os ministros, as canções? Quantas vezes Deus tem batido a porta do seu coração? Pense, querido, hoje é o dia da visitação do Senhor na sua vida. Nós temos o exemplo de uma cidade, de uma nação inteira, para que hoje nós não venhamos a cair no mesmo erro. Se Deus falou ao seu coração e tem falado, renda-se a Jesus em lágrimas. Não faça mais Jesus chorar por você.